Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Diana Ramos aqui do canal Ideias Práticas da Mamãe e hoje eu vou contar pra vocês sobre como foi a minha cesariana. Esse foi um vídeo que algumas seguidoras aqui do canal me pediram para estar relatando, contando mais detalhadamente como foi o processo da minha cirurgia, sobre a anestesia, o processo mesmo da cirurgia, o pós-operatório, os cuidados, enfim. Então eu vou estar compartilhando um pouco, né? Vou estar resumindo aí um pouco, pegando os principais detalhes para estar contando para vocês a respeito de como foi a minha cesariana. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, tá? Eu já quero te pedir para poder se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações, compartilhar esse vídeo e me seguir lá nas redes sociais, no meu Instagram, que é o @ideias práticas da mamãe. Eu vou estar deixando aqui nas informações desse vídeo os vídeos que resumem, né, que falam um pouco aí sobre o meu parto, que é o vídeo do nascimento de Elisa, o vídeo do relato de parto e o vídeo do pós-parto. Então esses três vídeos vão conseguir contextualizar você, se você é novo aqui no canal, ainda não sabe da minha história, ainda não sabe como é que foi aí. Para vocês entenderem um pouquinho, tem esses três vídeos que vão te ajudar a entender um pouco melhor, porque nesse aqui eu vou focar mesmo só na questão da cirurgia, tá certo? Bom, eu vou contar para vocês a partir do momento que eu fui internada. A minha internação aconteceu no dia 5 de abril, às 13 horas, na maternidade Albert Seiban, aqui em Salvador. É uma maternidade pública, tá? Então, meu parto, a minha cesariana, ela foi pelo SUS. Eu já sabia que eu teria uma cesariana por conta do meu histórico. Eu já tenho 3 cesarianas anteriores. Essa foi a minha 4ª cesariana. Eu não podia ter parto normal. Então, eu já sabia que meu parto seria uma cesariana. Por conta disso, por já saber que seria uma cesárea, eu já fui em jejum para a maternidade, tá? A médica já tinha me orientado que eu fosse no dia 5 de abril, que foi no dia que eu completei 40 semanas. E eu já fui em jejum. Esse jejum para você fazer a cesariana precisa ser um jejum de 8 horas, certo? A minha internação, como eu falei para vocês, aconteceu às 13 horas. E logo depois que a minha internação foi feita, eles já me colocaram no soro glicosado. Porém, a minha cirurgia só aconteceu 8 horas depois da minha internação, que foi às 9 horas da noite, tá? Por conta mesmo de disponibilidade do centro cirúrgico. Foram chegando outras emergências, né? Enfim, e o centro cirúrgico estava sempre ocupado. Somente às 9 horas da noite foi que a minha cesariana aconteceu. Eu fui levada para o centro cirúrgico numa cadeira de roda, né? O marqueiro me levou até lá. Chegando lá, eles me pediram para sentar na maca, já que faz mesmo a cirurgia. E eu fiquei sentada com as pernas esticadas e a coluna assim curvada. Essa é a posição que a gente recebe a anestesia. Inclusive, a anestesista foi a primeira pessoa que eu tive contato da equipe médica que fez a minha cirurgia. Então, a anestesista, ela entrou, me fez várias perguntas, preencheu um formulário com vários dados meus, várias informações clínicas minhas, olhou meu prontuário e começou o processo da aplicação da anestesia. Eu já estava no soro glicosado, como eu falei para vocês, eu fiquei todo esse período aguardando a cirurgia, eu fiquei no soro. E na sala eu continuei no soro, né? Ela foi repondo conforme ia acabando. E ela colocou mais algumas medicações que eu acho que era mesmo ali para o momento da cirurgia. Ela colocou mais algumas medicações, todas no acesso que o enfermeiro havia pego quando eu fiz a internação. Essa anestesista, ela não me explicou sobre o momento da anestesia. Eu achei isso diferente das minhas outras gestações, no caso, das minhas outras cesarianas. Os outros anestesistas por quais eu passei, eles me explicaram o que é que ia acontecer, o que é que estava fazendo, o que é que tinha que ser feito, enfim, eles foram fazendo o processo e me deixando a par do que estava acontecendo. Essa anestesista, em momento nenhum, ela me disse o que estava fazendo, mas como eu já sabia como era o processo, né, porque eu já havia passado aí por cesarianas anteriores, eu até que fiquei assim, tranquila, tá? Mas ela não teve esse momento de troca comigo, de me deixar segura em relação à cirurgia.
Então, quando eu fiquei nessa posição curvada, que você não pode se mexer de jeito nenhum, e isso os anestesistas, eles batem na tecla, olha, você não pode se mexer de jeito nenhum para não dar errado. Então você fica nessa posição curvada e você fica imóvel. Essa posição ela é bastante incômoda pra gente que tá grávida, com a barriga enorme. Ficar nessa posição curvada não é muito confortável, mas a gente consegue ficar, tá? Eu não sei dizer pra vocês quanto tempo durou esse processo da anestesia, porque dentro do centro cirúrgico a gente perde completamente a noção do tempo, tá? O que eu achei que estava acontecendo super rápido, depois meu esposo me disse que levou horas para poder acontecer, então a gente perde completamente a noção. Mas depois que eu fiquei com as costas curvadas, eu senti primeiro algumas picadinhas aqui na região da lombar, que eu acredito que seja que ele estava anestesiando a região para poder aplicar a anestesia, tá? Eu acabei vendo a seringa da anestesia porque eu olhei assim rapidinho e eu já tinha visto, na verdade, anteriormente, mas se vocês pesquisarem aqui na internet, vocês vão conseguir ver que é uma seringa grande, um pouco assustadora. Para quem tem medo, eu aconselho não olhar, mas pra mim que já tô acostumada com isso, passa aí de boa. Mas é uma seringa assim, grande, grossa, e quando ela coloca na coluna aqui, né, aqui embaixo, você sente, eu senti a pressão da agulha entrando, eu senti literalmente a agulha na minha coluna, mas você não sente dor, tá? É um processo que você não sente dor, você sente o que tá acontecendo, mas você não sente dor. Então eu senti quando ela colocou a agulha da anestesia e eu senti quando o líquido saiu. Então eu sentia o líquido caindo como se ele estivesse caindo por dentro das minhas costas, tá? Quando ela terminou de aplicar a anestesia, ela terminou de fazer o procedimento lá, que eu não sei o que é que acontece, e ela me colocou deitada na maca. E nesse momento que eu deitei, eu já senti a minha perna formigar. Eu senti a minha perna formigar, começou um formigamento de cima para baixo até a ponta dos pés. Eu senti a minha perna esquentar um pouco, tá? Mas isso tudo faz parte do processo. Eu não senti com as minhas mãos, eu senti internamente, porque as minhas mãos, inclusive, a gente fica com os braços abertos, né? Esticado assim pela lateral. Nessa cesariana, eles não amarraram os meus braços, mas e na maioria dos lugares acontece de amarrar o braço da gente para que a mulher não mexa mesmo o braço durante a cirurgia. Mas nessa eu até me surpreendi, eles não amarraram os meus braços, eles só apoiaram, só ficou mesmo em cima desses suportes de braço que eles têm no centro cirúrgico. E, enfim, como eu tava falando em relação à anestesia, eu senti as pernas formigarem, senti esquentar. E aí eu fui ali, né, na minha mente, começando a tentar mexer os meus pezinhos e não conseguia. Então, a anestesia em mim, ela faz um efeito super rápido. Isso depende muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que a anestesia aplica uma vez e não funciona, tem que aplicar uma segunda. Enfim, cada pessoa reage de uma forma diferente, tá, gente? Isso é o que aconteceu comigo. Então, ela foi e fez alguns testes no meu pé. E ela foi me perguntando se estava sentindo, tá sentindo, eu já não estava sentindo mais nada. Então ela se certificou que de fato eu não estava, não estava com sensibilidade naquela região do corpo, tá? Aí daí veio o enfermeiro e ele fez a higienização do local da cesariana, né? Que ia fazer o corte. Então ele foi fazendo ali os procedimentos. Até então eu tava tipo assim, sem pano nenhum na frente, eu tava vendo o que estava acontecendo. Obviamente que eu não conseguia ver o que ele estava fazendo por conta da minha posição que estava deitada. Quando ele terminou, ele mesmo colocou esse pano na minha frente e veio a médica. Ela também me fez várias perguntas, olhou meu prontuário, enfim, fez várias perguntas. Veio ela e uma outra médica que eu acho que era assistente, enfim, não sei. Mas foram duas médicas que ficaram ali fazendo a cirurgia. Fora a anestesista, o enfermeiro e essas duas médicas, tinha também uma outra pessoa que eu não sei o que era, não sei se era instrumentista, não sei quem era, e tinha a pediatra, que foi quem recebeu Elisa quando ela saiu da minha barriga, tá? Durante todo esse processo, o meu esposo ele não estava na sala, porque não pode ficar acompanhante nessa preparação. O acompanhante só entra mesmo no momento que o bebê vai sair da barriga. Aí o médico dá um ok para a equipe vai e chama o acompanhante. Foi assim que aconteceu. Eu não sei dizer para vocês
mais uma vez, o tempo que a minha cirurgia durou. O meu esposo disse que durou em torno de 2 horas. E eu achei que tinha durado questão de 40 minutos, mas não foi. Enfim. Conforme a médica foi fazendo o procedimento, eu fui sentindo tudo que ela estava fazendo, só que você não sente dor. Foi da mesma forma da aplicação da anestesia. Então eu sentia quando ela mexia em mim, eu sentia quando ela fazia alguma coisa, mas eu não sentia dor, tá? Era só mesmo questão do movimento e de sentir que algo está sendo feito no seu corpo, tá? Uma coisa interessante é que quando ela estava fechando, quando ela estava costurando, sempre sobe um cheirinho é uma comparação bem feia, gente, mas sobe um cheirinho de carne queimada, sabe? Isso aconteceu em todas as minhas cesarianas, sobe esse cheirinho de carne queimada, e meu esposo disse que também sentiu. Eu não sei se são eles suturando, enfim, fechando lá, né, as camadas todas do corpo da gente que abre, tá? Quando a minha bebê nasceu, o meu esposo entrou, né? Quando ela estava retirando a bebê da minha barriga, o meu esposo entrou e a partir desse momento ele conseguiu então acompanhar. Elisa nasceu, quem recebeu foi a pediatra. A pediatra prontamente levou ela para uma outra parte, foi fazer os procedimentos lá e a médica continuou fazendo a minha cirurgia, que como eu falei para vocês, segundo meu esposo, durou em torno de 2 horas. Esse não é o tempo padrão, tá, gente? Geralmente é menos que isso, mas a minha cesariana foi com laqueadura, então durou aí um pouco mais. A cirurgia foi um pouco mais demorada por conta da laqueadura. Quando a médica finalizou, ela me disse: olha, Lidiana, já finalizei aqui, tá tudo certinho, e me deixou com essa outra assistente que foi quem costurou. Quem me costurou foi ela, isso foi meu esposo que me disse, porque ele que conseguia ver as coisas, eu não conseguia ver nem ter noção de nada. Então ela me costurou. Em relação a essa parte, gente, eu quero até fazer uma observação para vocês. Como vocês sabem, eu tenho 4 experiências de cirurgia de cesariana. E as minhas 2 primeiras foram coladas e as minhas 2 últimas foram costuradas. E eu acho que sim, tem uma diferença na recuperação entre ser colada e ser costurada, tá? O corte colado, eu acho que a recuperação é melhor. É melhor, é mais rápida. Eu acho que tem menos possibilidade de infeccionar, porque os pontos são muito delicados e é algo que incomoda demais, tá? Mas ao mesmo tempo, quando é costurado, eu me senti mais segura em relação ao meu corpo, sabe? A gente fica meio que numa paranoia, achando que vai abrir, que não vai abrir, enfim, coisa da cabeça da gente. Mas a gente não se sente segura em relação a essa região do corte da cesariana. Eu acho que costurado me dá mais segurança do que colado. Então, como eu falei pra vocês, as 2 primeiras foram coladas, as 2 últimas foram costuradas. Eu retirei os meus pontos 10 dias depois do parto. Essa foi a recomendação que me deram na maternidade. Eu fui num posto de saúde aqui pertinho de casa e eles retiraram, foram em torno de 14 a 15 pontos, eu não sei ao certo, mas foram bastante pontos. E foi um pouco dolorido, sim, de tirar os pontos, tá? Foi bem dolorido, na verdade, para poder retirar os pontos, mas deu tudo certo. Em relação à recuperação da cesariana, gente, isso é algo muito particular e vai muito do corpo de cada mulher. Nas 4 cesarianas, a minha recuperação, no geral, ela foi ok. Então a gente tem um tempo ali para conseguir sentar, tem um tempo para conseguir ficar em pé, tem um tempo para conseguir ir tomar banho. Quando eu fiquei em pé pela primeira vez, eu fiquei tonta. Tem o efeito da anestesia, que cada mulher tem um efeito diferente. Tem mulheres que ficam com enxaqueca, enfim, tem mulheres que ficam com dor nas costas. Eu não tive, graças a Deus, nada disso, como eu falei pra vocês, só mesmo a questão da tontura. Quando eu me levantei pela primeira vez, eu fiquei tonta, mas isso vai muito de cada pessoa, tá certo? Em relação ao corte, eu já tinha feito esse comentário em alguns outros vídeos e algumas pessoas acharam um pouco absurdo, mas é o procedimento normal, tá? Mas o corte, ele fica sem curativo, tá? Quando a gente toma o banho ali a primeira vez, a gente retira o curativo e o corte, ele fica sem nenhuma proteção, vamos assim dizer. Mas esse é o procedimento correto. Os médicos explicam que para não haver chances de infeccionar e de pegar fungos. É uma região que não pode ficar molhada de jeito nenhum. E esse é um dos principais cuidados que a gente tem que ter em relação
ao corte da cesariana. É não deixar o local úmido de forma alguma. Eu, graças a Deus, não tive problema de infecção em nenhuma das minhas 4 cesarianas, porque eu fui mesmo chata em relação a essa parte dos cuidados. Eu mudei a minha alimentação, eu evitei completamente de comer qualquer tipo de gordura, qualquer tipo de comida remosa, que a gente costuma falar assim, né? Muito cebosa, muito remosa. Então, tudo que eu pudesse melhorar o processo de cicatrização, eu fiz, tá? Então, eu mudei a minha alimentação, eu melhorei a minha alimentação e fiquei com a alimentação totalmente regrada, tanto por conta da amamentação, para não ter nenhum problema com Elisa, quanto por questão da recuperação da cesariana. E o outro cuidado que eu tive foi esse de sempre manter a região muito sequinha, tá? Tomava meu banho normal, passava sabão neutro, essa foi a orientação que me deram, né? Em todas as vezes que eu tive, eu acho que é o procedimento padrão, você lavar ali só mesmo com sabão neutro e secar a região. Seca com o que, Diana? Com toalha, certo? Os médicos sempre me recomendaram secar com toalha, tanto que em todas essas minhas experiências eu preferi aí usar uma toalha. Eu comprei toalhas novas, lavei, deixei separada no saquinho para poder ficar sempre higienizada, porque eu sabia que era uma toalha que ia entrar em contato aí com a região do corte, tá? Mas deixar sequinho é o segredo de não infeccionar, deixar sempre sequinho essa região. Como eu falei para vocês em relação à recuperação, a minha recuperação foi muito tranquila, eu não tive dores, eu não senti muitas dores. É óbvio que você fica completamente limitada, o seu corpo fica completamente limitado. Eu diria que os 7 primeiros dias são os mais difíceis em relação à recuperação da cesariana. A gente precisa ter paciência, tem que ter paciência, não adianta querer atropelar as coisas e querer estar ótima e maravilhosa 3, 4 dias depois da cesariana, que não é assim, tá certo? Inclusive, recuperação de cesariana demora muito mais do que o que a gente pensa, tá? Porque, por exemplo, hoje que eu tô perto de fazer 2 meses de cesariana, tem algumas coisas que ainda me incomodam, tem algumas coisas que eu ainda fico limitada de fazer, como por exemplo, se eu me abaixo para quando eu tô lavando o banheiro, se eu me abaixo para poder esfregar a parte de baixo, eu não aguento ficar muito tempo abaixada porque eu começo a sentir dor na região do corte, algumas fisgadas. E isso faz parte, é uma região que foi cortada, no meu caso que foi cortada 4 vezes, então é natural que tenha aí esse tipo de dor, né? Vamos assim dizer. Sempre fazendo o acompanhamento médico, é importante manter o acompanhamento com o médico após a cesariana. Então eu já fui o que umas 3 vezes para médica após isso, sempre para estar fazendo o acompanhamento certinho aí dessa região. Então é isso, gente. Eu acho que eu consegui aí resumir um pouco para vocês. Se a gente for entrar nos detalhes, esse vídeo vai ficar enorme, mas eu acho que eu consegui resumir as principais informações. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa que eu não tenha falado, tiver alguma curiosidade, deixa a sua pergunta aqui nos comentários que eu tô sempre respondendo todo mundo, tá certo? Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.